Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Independente do resultado, Daniel, gostaria que você respondesse por que há no Guarani uma oscilação de uma partida para outra e se essa oscilação, pelo menos na partida de hoje, tem a ver com o desgaste físico, até por conta dessa maratona que o Guarani viveu, foi para Santa Catarina, de Santa Catarina para Goiânia. Se isso também tem a ver com o rendimento da equipe dentro de campo. Eu acho que a questão de desgaste, lógico que pode impactar no rendimento da equipe em uma partida ou outra. Mas hoje, no meu entendimento, acho que a equipe, pelo menos após os 30 primeiros minutos do primeiro tempo, onde o Guarani não esteve bem, foi uma equipe que foi pouco produtiva, aceitou muito a marcação da equipe do Goiás, mas mesmo assim fez um jogo equilibrado. O adversário também, apesar de ter aberto o marcador numa jogada de beirada de campo, estava um jogo equilibrado, mesmo o Guarani não estando bem. Após os 30 minutos, a equipe começou a se encontrar dentro da partida. E no segundo tempo, não. Acho que o Guarani no segundo tempo fez uma boa partida, jogou em cima do adversário, pressionou, haja visto a grande partida que o seu goleiro acabou fazendo, nas oportunidades em que foi exigido. Vamos seguir trabalhando. Acho que uma derrota, lógico que nós não estamos satisfeitos com o resultado, mas seguimos trabalhando em cima dos nossos erros, né? Sabemos que cometemos erros aqui dentro da partida, vamos trabalhar para melhorar, já que a gente não tem muito tempo para lamentar, recuperar ao máximo os atletas, salientar que essa equipe, apesar de todos os atletas serem trabalhados da mesma forma, é uma equipe que foi muito mudada para essa partida, né? Uma equipe muito diferente da que geralmente vem jogando, que geralmente costuma iniciar as partidas. E esse entrosamento também é uma coisa que pode ter impactado, principalmente nos minutos ali iniciais. Mas, de uma maneira geral, vamos seguir trabalhando. Lógico que não estamos satisfeitos com o resultado, mas seguimos em frente agora. Nós tivemos 2 jogos fora de casa, jogos dificílimos, onde o Guarani volta com 50% de aproveitamento desses jogos, para agora, dentro de casa, fechar o turno e tentar buscar mais uma vitória. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Daniel Paulista, boa noite. O Guarani era melhor no jogo quando a partida estava 1-0. Teve uma chance com o Matheus Souza. O Tadeu fez uma defesa espetacular e na sequência houve aí o gol do Goiás abrindo 2-0. Depois teve o Júlio César no finalzinho fazendo 2-1. Enfim, mesmo com tantos desfalques, o Guarani chegou a ser superior em determinados momentos da partida. Gostaria que você analisasse todo esse contexto. Boa noite. Bom, eu acho que a sua leitura é muito parecida com a minha. Acho que o Guarani, em determinados momentos, foi superior à equipe do Goiás, principalmente no segundo tempo, onde jogou melhor, criou as melhores oportunidades, mas esse tipo de jogo, onde as equipes se equilibram muito, são muito parecidas, tanto no aspecto técnico quanto no aspecto tático, os detalhes eles fazem a diferença. Acho que nós não conseguimos, nas oportunidades que tivemos, ser decisivo. O Goiás teve mérito, né? Criou muito pouco, mas em 2 oportunidades acabou fazendo gols na nossa equipe e saiu daqui com a vitória. Acho que são pontos que a gente tem que melhorar, a gente tem que evoluir, porque em jogos onde o equilíbrio é muito grande, principalmente em confrontos diretos, como foi o jogo de hoje, a gente tem que ter uma atenção maior, uma atenção redobrada para que isso não aconteça. Agora também salientar que apesar da gente trabalhar todos os atletas da mesma forma, todos eles trabalham a parte tática, independente se estão iniciando ou não, mas o futebol é um jogo coletivo. E essa equipe que jogou hoje foi uma equipe muito alterada, com muitos jogadores novos entrando hoje desde o início, mas salientar a dedicação, a vontade deles, o empenho, né? Não é fácil enfrentar o Goiás aqui, mas o Guarani fez uma partida em determinados momentos superior, poderia até ter feito um placar melhor, mas infelizmente isso não foi alcançado hoje. Saímos daqui com tranquilidade, lógico, não satisfeito com o resultado, mas com tranquilidade, que estamos no caminho certo, procurar recuperar esses atletas que estiveram aí em 2 partidas fora de casa, num curto espaço de tempo, tendo em Florianópolis um jogo extremamente difícil no aspecto de desgaste, né, pelas condições do gramado, chuva durante os 90 minutos. Então vamos procurar recuperar para termos aí a maior força disponível possível para, na quarta-feira, dentro de casa, contra um grande adversário também, mais um confronto direto, a gente poder fazer uma boa partida e escrever uma história
diferente em termos de resultado que foi feito hoje. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, boa noite. Nesta derrota para o Goiás, você não considera que o meio-campo não poderia ter produzido mais? A criatividade do Guarani não deveria ter sido mais efetiva? Olha, como eu disse, eu assim, os primeiros 30 minutos eu achei a nossa equipe muito abaixo do que normalmente produz. Teve muita dificuldade no jogo, não conseguiu não só o meio-campo, mas todos os setores da nossa equipe não produziram da maneira como eu acreditava e da maneira como até nós planejamos. Mas a partir dos 30 minutos e principalmente no segundo tempo a equipe melhorou no aspecto de imposição, no aspecto de construção de jogo. Salientar também que nós enfrentamos uma grande equipe, né? Uma equipe também que está disputando junto com o Guarani diretamente ali as primeiras posições, que desde o início do campeonato figura entre as melhores equipes. Mas mesmo assim, com muitos desfalques, os jogadores que entraram pela primeira vez hoje, todos se doando, todos procurando entregar o seu melhor, principalmente no segundo tempo. A gente encurralou em determinados momentos a equipe do Goiás lá atrás. Poderíamos ter, nos detalhes, talvez construído um resultado melhor, mas é uma situação onde a gente vai trabalhar para procurar evoluir, para que esses erros não possam ser repetidos e a gente possa fechar o turno na melhor colocação e com a melhor pontuação possível. Gabriel Castro, CBN Campinas. Daniel, você entende que foram dois tempos distintos? O primeiro com lentidão para chegar ao campo de ataque e Penso jogando muito pelo lado esquerdo. E no segundo tempo teve mais oportunidades, propôs o jogo e aí parou no goleiro Tadeu? Concordo também com grande parte da sua leitura. Acho que o nosso primeiro tempo, pelo menos até os 30 minutos, depois melhorou um pouco ali nos 10, 15 minutos finais, mas também nada comparado ao ritmo que a nossa equipe costuma atuar. E como atuou também no segundo tempo, mas os primeiros 30 minutos foram abaixo do que a gente sabe produzir, do que a gente consegue produzir em todos os aspectos, em todos os setores. Mas são situações que a gente tem que trabalhar para evoluir, reconhecer os nossos erros, reconhecer que a gente pode melhorar, mas também entender o momento, a sequência de jogos, o desgaste, muitas mudanças, entrosamento, tudo isso pode ter surtido um efeito talvez negativo em todas essas situações, mas saímos daqui pelo segundo tempo satisfeito com o que a equipe apresentou no segundo tempo, é lógico não satisfeito com o resultado, mas a gente sabe que a postura, pelo menos dos primeiros 30 minutos, ela não pode se repetir, já que a gente sabe que em jogos, principalmente contra confrontos diretos, como foi hoje, a gente não pode ter aquela postura ali, porque pode ser determinante, como foi hoje, saímos atrás no marcador, e dentro da nossa estratégia, o quanto mais a gente conseguisse manter o jogo dentro do nosso controle, aos poucos a gente ia começar a construir, porque os espaços eles iam começar a aparecer, e a gente poderia ter criado melhores oportunidades. Vamos seguir, recuperar esses atletas, porque na quarta-feira temos mais um grande desafio pela frente, onde a gente vai ter que ter a maior força possível para fechar o turno, né, com a maior pontuação, talvez a melhor colocação para iniciar o segundo turno. José Carlos Martins, Web Rádio Moeda do Som, boa noite, Daniel Paulista. Acho que meus companheiros já perguntaram tudo, mas eu gostaria que você falasse dessas substituições que você fez, que não surtiram efeito, tirou um homem de referência, que era o Lucão, tirou o melhor jogador do Guarani dentro da partida, que era o Maxwell. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas mexidas e do resultado em si. Obrigado. Bom, as alterações em cima, algumas delas em cima de desgaste. Maxwell é um jogador que não vinha atuando há um tempo grande, passou alguns dias sem treinamento, né? Vem aí procurando a sua melhor forma, vai nos ajudar, tenho certeza. O Júlio voltando de lesão também, não suportaria uma carga maior do que os minutos que entrou. Os jogadores que entraram de frente, o próprio Alain, Matheus, o Renan, que entraram depois no banco, procuraram contribuir da melhor forma. Isso faz parte do jogo. Em alguns momentos as substituições vão surtir efeito, em outros momentos não. O adversário também está lá para fazer o seu papel. Mas eu acho que a gente tem que salientar a postura que a equipe teve no segundo tempo,
né, mesmo estando não sendo uma equipe que habitualmente tem um entrosamento pelas mudanças que aconteceram, mas foi uma equipe aguerrida que jogou para cima do adversário, jogou pressionando a equipe do Goiás, jogou para cima tentando buscar o resultado a todo momento, mas infelizmente hoje os detalhes fizeram a diferença e a gente não conseguiu sair daqui com um resultado satisfatório. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel. Eu gostaria de saber sobre o sistema ofensivo do Guarani. Hoje o Lucão veio buscar muita bola no meio de campo e não é a melhor utilização dele dentro do campo. Ele é um definidor. Eu gostaria de saber se foi orientação sua ele vir buscar muita bola no meio de campo ou se foi pelo sistema ofensivo não produzir os lances para ele poder definir em gol. Eu acho que as duas coisas. Eu acho que primeiro tempo, principalmente, a equipe teve muito abaixo em todos os setores, isso dificultou, e aí você tem que se movimentar mais para tentar participar mais da questão da construção das jogadas, e nesse momento talvez ele possa ter saído um pouco mais da área. No segundo tempo a gente melhorou nesse ponto, a equipe construiu mais, ele teve uma ou duas chegadas ali de cabeça interessantes, em bolas que foram criadas e bolas que foram passadas ali dentro da grande área. O Lucão é um jogador que tem uma característica de definição, um centroavante de área, um jogador que precisa ter a finalização a seu favor. Acho que hoje a equipe, principalmente no primeiro tempo, não conseguiu construir para poder ajudá-lo, mas que de uma maneira geral eu acho que tem se empenhado, ele tem lutado, tem contribuído. Infelizmente hoje, como um todo, a equipe não conseguiu sair daqui com resultados satisfatórios. Seguimos trabalhando, sabemos que tem que evoluir, sabemos que podemos não cometer os erros que cometemos hoje, para que a equipe possa, no próximo jogo, fechando o turno, procurar fazer o seu mando de campo mais uma vez, para poder fechar na melhor colocação possível esse primeiro turno, que foi um campeonato extremamente difícil. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Boa noite, professor. O Guarani sofre com desfalques importantes, mas a minha pergunta é sobre o ataque do Guarani. O Guarani ataca, porém não consegue converter o lance em gols. A maioria dos gols são marcados em jogadas individuais. O que fazer para consertar isso e a bola chegar nos centroavantes? Eu acho que assim, não concordo em certa parte da sua pergunta. Eu acho que os nossos gols têm sido construídos por jogadas trabalhadas, jogadas que em determinados momentos precisam da finalização, como foi o próprio gol do Avaí, né, de um lateral jogado na área, uma finalização de entrada de área. São situações que estão acontecendo. Eu acho que o mais importante é que o Guarani continua sendo uma equipe que cria muitas oportunidades, é uma equipe que produz muitas chances de gol, né? Haja visto que é o melhor ataque da competição, é a equipe que cria mais, é a equipe que faz mais gols, e dentro desse melhor ataque, vários jogadores têm feito gols, né? Então isso é extremamente positivo. O ataque tem contribuído diretamente para que o Guarani hoje somasse os seus 29 pontos, que é uma pontuação interessante para final de turno, ainda faltando uma rodada, e jogando da maneira como o Guarani joga. O Guarani joga de uma maneira impositiva, ofensiva, como a sua tradição, e é dessa maneira como a gente vai procurar seguir. É lógico que a gente sabe que erros acontecem, estão acontecendo, lógico, são inevitáveis dentro de uma partida e outra, mas a gente está sempre procurando para poder sempre estar evoluindo dentro das condições que a gente sempre vai ter. Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Fala, Daniel, boa noite. O Índio tomou o terceiro cartão, não joga contra o Botafogo na próxima quarta-feira. O Tony, diante das opções que você tem disponível no elenco, é a tua reposição imediata para fazer parceria com o Bruno Silva na semana que vem? Ou o departamento médico já te posicionou a respeito de um possível retorno do Rodrigo Andrade, que era até então o seu titular? Bom, vamos com tranquilidade, né? Finalizamos o jogo hoje. É lógico que a gente sabe que tem já 2 desfalques certos, que é o Thales e o Índio, por suspensão. Vamos aguardar ainda o posicionamento do departamento médico. Temos aí uma distância maior entre um jogo e outro nessa fase da competição. Né? Vamos procurar recuperar, pensar bem na melhor estratégia, nos melhores substitutos, com tranquilidade, para que a gente possa ter, né, a melhor força possível. Né? Hoje a gente teve aí o Júlio voltando, o Carlão também voltando a iniciar uma partida, outros jogadores que também tiveram a oportunidade de iniciar, o Pablo, o Eliel,
né, jogadores que não vinham tendo muitas oportunidades de estar iniciando desde o início, o próprio Maxwell e o Alan. Então, assim, são jogadores que a gente vai avaliar com calma, com tranquilidade, já que a gente tem um tempo maior entre essa partida e a próxima, para que a gente possa recuperar primeiro esses atletas, porque foi muito desgastante a sequência Avaí e Goiás, no curto espaço de tempo, tendo um jogo muito pesado em condições climáticas lá em Florianópolis, e esse desgaste com certeza foi introduzido na partida de hoje, e a gente tem que procurar recuperar esses atletas para que a gente tenha todos nas melhores condições físicas para o jogo de quarta-feira contra o Botafogo. Tiago Andrade, podcast Bugrecast. Daniel, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o Júlio César, que, embora estivesse sendo contestado pela torcida, sua ausência foi muito sentida nos jogos que esteve longe. Dizem que ele cumpre uma função tática no time. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o que seria essa tal função tática que ele cumpre e por que a sua ausência foi tão sentida. Obrigado, boa noite. Eu acho que a equipe em determinado momento teve um encaixe de peças muito interessante dentro do primeiro turno, principalmente no aspecto ofensivo. Alguns jogadores se destacaram mais por ter feito mais gols, mais finalizações, outros pela construção, e o Júlio César é um desses atletas que ajudaram muito na construção. Hoje está aí à disposição novamente, contribuiu hoje dentro da partida, teve a felicidade de marcar um gol, e como outros também são importantes, né? Hoje nós tivemos aí vários atletas participando do jogo, atletas que vão ser importantes aí nessa caminhada para o segundo turno, não só o Júlio, mas como todos os atletas são importantes e todos estão tendo oportunidades de jogar. Às vezes alguns um pouco mais, outros um pouco menos, pelo momento da competição, mas todos vão ser importantes. Eu tenho certeza que precisaremos de todos, já que o campeonato é muito longo, difícil, competitivo, lesões, suspensões, talvez uma saída ou outra, como aconteceu com o Davó, e a gente tem que procurar sempre substituto, procurar a melhor reposição dentro do nosso grupo, e a gente tem feito isso, já que a campanha é uma campanha regular, é uma campanha muito positiva pelos pontos que o Guarani alcançou, pela maneira como jogou esse primeiro turno, lembrando que ainda tem mais uma partida e a gente vai procurar fazer o nosso melhor dentro de casa para fechar o primeiro turno na melhor colocação e na melhor pontuação possível. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Boa noite, Daniel Paulista. Gostaria que você falasse da atuação do Pablo, ele que deu assistência para o gol, voltou hoje, não jogou jogo contra o Avaí, jogou hoje. Queria que você falasse da atuação do lateral direito Pablo, né, que apesar tá voltando e conseguiu dar uma bela assistência hoje do gol. Queria que você falasse da atuação do Pablo. Um jogador como todos os outros tentaram contribuir com que a equipe buscasse um resultado positivo. Oscilou também, como todos os atletas, né, dentro da partida. No segundo tempo cresceu de produção, como você disse, fez uma boa assistência para gol, como todos os outros também cresceram. A equipe cresceu coletivamente, em termos de imposição, em termos de força, tentou buscar o empate, infelizmente não conseguiu, fomos nos detalhes aí penalizados, mas seguimos em frente mirando agora a próxima partida, recuperar os atletas e a gente conseguir fechar o turno com a melhor situação possível. Daniel, terminamos aqui as perguntas da imprensa, como sempre agradecendo pela entrevista. Você bem frisou, temos muito trabalho pela frente, temos um jogo ainda para terminar o primeiro turno e todo o segundo turno pela frente, né, Daniel? Não tenha dúvida, o campeonato é um campeonato muito longo, difícil, né, de resultados de adversários muito complicados pelo caminho. Mas o mais importante é que a equipe vem se portando bem durante a competição, já são 18 jogos jogados de uma maneira regular, consciente, consistente. É lógico que em determinado momento um ou outro desequilíbrio vai acontecer, isso é natural, mas a gente tem que estar sempre atuando para que a equipe possa melhorar, possa evoluir. É dessa forma que a gente tem trabalhado e tem muito trabalho ainda pela frente para que a gente possa sempre estar alcançando o melhor jogo e alcançando a melhor posição. Bom descanso, bom fim de noite, boa viagem, bom retorno e vamos trabalhando. Com certeza, vamos em frente agora mirando o Botafogo na próxima quarta-feira.